Olá a todos, vamos iniciar agora o nosso próximo tema aqui do Espaço Digital. Para todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Para quem está aí de casa também, acompanhe aí a Ingrid nas redes sociais, Ingrid vai falar para vocês, e acompanhe também esse conteúdo que está muito sensacional. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre vencendo os obstáculos da implantação com Ingrid Lima, que é consultora de negócios e expansão. Uma craque aí que eu tive o prazer de trabalhar junto há um tempo, uma profissional excelente e tem muito a agregar para a gente nesse assunto que é uma incógnita para muitas empresas e muitas redes de franquia. E não podemos deixar de falar também do lado tecnológico disso, né? De como a gente implementar uma franquia de uma forma digital, de uma forma moderna, diferente. Então vamos lá, seja bem-vinda, Ingrid. Obrigado, Jefferson. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada a você que está me acompanhando de casa também. Vai ser um prazer falar sobre implantação de franquia. Até porque estamos numa feira, não é mesmo, Jefferson? Exatamente. Com certeza tem pessoas aqui interessadas em saber como montar o seu negócio. Ou como escolher, com certeza, a melhor empresa ou franquia para entrar e montar o seu negócio, não é mesmo? E essa já é a minha primeira pergunta para você, porque a gente sabe que escolher um nicho, né, escolher qual modelo de franquia, qual a empresa que você vai empreender é um desafio, né, não é uma tarefa fácil. Então, quais critérios, Ingrid, você levantaria? Como escolher um nicho assim para empreender, entrar para o mundo do franchising? Então, Jefferson, essa pergunta é muito boa. É porque muitas vezes as pessoas não se atentam, ou candidato, ou futuro franqueado, que nicho de mercado eu tenho que atuar. E esse ponto é tão importante porque o nicho de mercado está muito ligado à sua habilidade, à sua competência. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes quando a gente faz uma entrevista para um candidato, ele vem ainda, muitas vezes, não a todos, mas 80% que não sabe ainda o que e como atuar, ele não abre uma franquia. Isso é triste, porque isso está ligado exatamente à sua habilidade. Não quer dizer que necessariamente ele pode ter atuado, mas ele precisa ter pelo menos algum feeling daquele negócio. Então quando a gente pergunta, você sabe por que você está escolhendo esse ramo, essa franquia, esse modelo? E aí ele explica assim, não, olha, eu já pesquisei sobre saúde, eu já pesquisei sobre alimentação. Possivelmente ele não vai virar um franqueado. Porque, afinal de contas, ele ainda não escolheu certo o caminho que ele tem que agir. Isso é um problema numa implantação. E sem falar também aquele prospect, né, que tá indo para a franquia que ele viu que supostamente tem um retorno mais rápido, a franquia que estão dizendo por aí que vende muito. E isso é um ponto também delicado que a gente fala na implantação, né? Quando os prospects acabam procurando uma empresa para falar, não, eu quero essa franquia. E aí a gente pergunta, mas por que você quer essa rede de franquias? Isso é o seu sonho? Você quer construir a sua família, o seu futuro, através do dinheiro que vem dessa franquia? Então é um ponto também interessante da gente analisar quando a gente fala de implantação de franquia, né, Ingrid? Totalmente, Jefferson. Está totalmente ligado. Você precisa entender, ou as pessoas precisam entender quando vão abrir uma franquia, que ali ele está montando um negócio, logicamente ele vem com aquela percepção que a estrutura já está pronta e que vai ser sucesso. Não, nem sempre. Nem sempre. Requer muito trabalho e muita dedicação, porque aquela empresa ela já tem uma história construída, ela já tem uma marca sólida e ele vai fazer agora parte dessa marca, mas a dedicação é dele. E essa escolha, né, de fazer parte de uma rede é muito importante. Quando uma pessoa escolhe, por exemplo, entrar para uma rede de franquias, ela não pode apenas pensar no individual, ela também tem que pensar num todo. Uma rede de franquias é uma colaboração, uma multiplicação de pessoas que estão colaborando dia a dia juntos para fazer uma rede dar certo. Eu já vi redes, por exemplo, quebrar, redes que não tinham o suporte do franqueado. Os franqueados se viam como inimigos, por exemplo, não se viam como aliados. Isso acontece muito quando a franquia é da mesma região, quando tem duas franquias numa mesma região, ou quando, por exemplo, vai implantar uma outra franquia na região daquele franqueado. E aí o que acontece muito, o franqueado ele liga para aquela região e pergunta, oi, queria saber mais sobre essa franquia, como é que funciona? E aí o franqueado, quando às vezes não tem uma boa estrutura da rede, fala, não, essa franquia não vende, essa franquia é muito ruim. Então a gente saber ali, cuidar da rede, construir uma rede, fortalecer essa rede, ajuda muito nessa implantação. Isso que é a minha próxima pergunta para você.
Existe alguma fórmula do sucesso, Ingrid? Essa pergunta é fácil de responder. Não existe receita mágica ou Não fórmula. Não, existe sim. Dedicação daquele profissional, uma imersão total dentro da franqueadora que ele escolheu e com certeza essa troca de companheirismo. Entender que desde o momento que ele escolhe uma franquia para atuar ou para abrir, ele vai ter o suporte daquela franquia, daquela franqueadora, mas ele passa a ter um casamento, uma aliança. E isso sim é a receita do sucesso. E esse casamento é o que faz, no caso, no final de tudo, né, o resultado, o sucesso, né? Quando ele escolhe, desculpa, não cortando, mas é um ponto importante também. Normalmente quando ele escolhe uma empresa ou uma franqueadora, ele realmente vem pensando que ele já está certo daquele sucesso por conta da história, que foi mais ou menos o que eu te falei anteriormente. Né? Mas além disso, né, Jefferson, ele vai muito além dessa dedicação também, desse suporte que ele recebe, porque ele tá realmente dentro de uma estrutura formatada para ajudá-lo. Mas, como eu disse anteriormente, realmente tem que ter totalmente a imersão dentro dos processos de gestão daquele franqueador, exatamente, dentro do treinamento que aquele franqueador está disponibilizando. Então tem toda uma ação conjunta para que ele seja sucesso na rede. E o que pode, assim, a gente sabe que tem vários pontos que tem que ser analisados para fazer a implantação. Um deles é saber se de fato é o teu nicho, a empresa, a franqueadora, olhar para aquele prospect e ver se de fato ela quer aquele futuro franqueado na própria rede, fazer uma boa análise, uma boa pesquisa. Mas o que pode dar errado numa implantação? A gente sabe que são muitos riscos, né? Isso tanto da parte da franqueadora como também do franqueado. Mas quais são os riscos, assim, que tem? Que pode dar errado? Que pode dar errado. Então, risco ele vai ter sempre. Sendo ele abrindo um negócio próprio, sem nenhuma ajuda de um franqueador, como também fazendo parte de uma franqueadora. Então, para quem quer montar ou ser empresário ou empreendedor, risco no negócio sempre vai existir. Porém, existe um ponto muito importante que as pessoas também não quando vão abrir, não se atentam para esse ponto, que é a formação da equipe. A equipe escolhida, o processo seletivo, quem vai fazer parte da construção muito importante daquela empresa junto com ele faz toda a diferença. A pessoa não abre uma empresa sozinha, ela tem um grupo, com certeza, com ele também. E há um detalhe também muito importante quando ele pensa assim: vou abrir uma empresa, eu vou escolher pessoas muito próximas minhas. Eu vou escolher meu filho, eu vou escolher a minha esposa, vou colocar um amigo que é um sócio. Não é que não possa dar certo, pode até dar certo. Porém, isso não vai ajudar dentro das habilidades. Então, quando ele conhece bem a empresa, ele faz a imersão, ele entende quais são os processos daquela empresa, quais os cargos que ele vai ter, ou de gerente, supervisor, analista, o que ele vai precisar para montar aquela empresa? Ele tem que escolher uma equipe, um processo seletivo dentro do perfil das vagas disponibilizadas naquela franquia, para que ele tenha sucesso. E isso é importante, a gente fala muito no franchise, né, dentro da implantação, sobre a manualização, né, Ingrid? Você seguir ali um processo, você seguir um processo manualizado pela formatação, né, no momento da formatação da empresa, ajuda muito nessa questão da implantação, né? E trazendo isso também para o digital, a gente tem formas hoje de ajudar uma implantação no digital. Já vi, por exemplo, o caso de empresas que foram fazer uma implantação e tinha um checklist ali, um to-do de tudo que ele tinha que fazer na hora da implantação. A gente sabe que é um momento muito importante para a franquia, o momento de cortar a faixa ali, o momento de implantar, de você inaugurar a sua franquia e dar sequência no trabalho, é um momento muito importante, é um divisor de águas. A gente já trabalhou juntos, a gente sabe que quando a gente ia para fazer uma implantação, algo do tipo, a franquia, ela brilhava naquele evento, a gente fazia aquilo como o maior, o famoso unboxing da internet. A gente fazia a abertura da franquia, fazia aquilo um evento, um grande evento, fazia com que a cidade, fazia com que o bairro, aquela localidade, sabia que existia uma implantação daquela franquia. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês viram na internet uma rede ou uma empresa falar que vai fazer uma divulgação naquele local? Às vezes o digital ajuda muito nessa questão das pessoas da localidade, isso através até mesmo do próprio Google, né, que a gente consegue fazer um ranqueamento ali, distribuir de certa forma para algumas pessoas, divulgar. Então a gente levanta aqui na nossa Arena Digital a questão da implantação também ter um braço muito forte
nessa questão do digital? Total, Jefferson. O digital é muito importante. Você falou um ponto agora também fundamental na questão de uma abertura. É muito importante o franqueador ter uma estrutura realmente para atender a necessidade desse candidato, esse futuro franqueado que vai chegar até ele. E um dos pontos importantes quando ele vai abrir é fazer realmente um estudo de área, é entender a renda per capita, é entender o consumo daquela região. Muito importante. E aí ele vai ter sucesso também. Muitos candidatos chegam até a gente como consultora de negócio de expansão com aquela ilusão que ele acha muito legal aquele lugar, ele acha maravilhoso. Mas quando a gente, na nossa empresa, na minha empresa, né, a gente faz realmente toda uma análise do mercado. E aí eu preciso passar para ele aquela realidade. Olha, realmente é a sua percepção, mas a gente junta para entender se esse público vai se tornar o seu público-alvo. Então tem todo um estudo, tem toda uma forma digital, como o Google também, que tem várias ferramentas que possibilita, né, essa visão melhor para o mercado. Então isso é fundamental. E agora uma pergunta específica para você. Como o carisma, né, como o consultor de expansão influencia no momento da implantação? A gente sabe que você tem uma simpatia, você tem um domínio muito grande ali no dia a dia, na hora da implantação, mas o quanto isso impacta na qualidade da implantação, o quanto isso impacta nos próximos passos da implantação. Você ter um consultor ali bem preparado, você ter ali um consultor que seja simpático com o franqueado. A gente, por exemplo, já presenciou casos de consultores que nem olhavam na cara do franqueado, passavam uma lista por e-mail e falavam, olha, toca aí e tô no dia da sua inauguração. Então como é essa proximidade? Se você pudesse dar uma dica para alguém que quer ser um consultor ou para alguém que está procurando alguma empresa e está analisando alguns pontos, o que você acha que o consultor deve fazer? Qual a posição dele? Então, Jefferson, o consultor ele é o começo de tudo, de uma relação entre o franqueado e o franqueador. Na verdade, ele sempre vai ser o vínculo daquela pessoa. Realmente acontece, infelizmente, né, ter essa relação fria, mas quando você tem uma relação que você consegue passar para aquele lead a verdade, né? Muitos vêm com aquela intenção, como eu disse anteriormente, eu vou abrir uma franquia, eu tenho certeza que eu vou conseguir dinheiro fácil, que eu vou ter o meu negócio acontecendo. Não. 90% do pessoal que está aqui na rede, na feira, está com esse pensamento. Então, eu tenho que te dizer a verdade. Para todo negócio existe um risco, mas procure de fato aquela empresa séria. E com certeza essa empresa séria ela vai ter um consultor de negócios pronto para atender as necessidades, porque realmente eles vêm cheios de necessidades, né? E a gente faz um plano de negócio. O consultor, quando ele inicia todo o processo, que ele realmente é o elo entre partes, ele faz um plano de negócio, ele identifica a realidade daquele negócio e se é cabível também para aquela pessoa que está abrindo, porque ela vem com as intenções dela, que muitas vezes não é a intenção real para que o negócio dê certo. Então, assim, o consultor, ele é chave nesse momento de uma abertura. Concordo. E depois que inaugurou, depois que fez a implantação, quando o franqueado ele caminha sozinho, leva um tempo, tem algum próximo passo, como é que funciona? Depois de um tempo, tem um acompanhamento da franqueadora, da consultoria, como é que isso funciona assim, na prática, para fazer com que uma franquia ela tenha um suporte e caminhe de uma forma saudável, tendo lucro, a rede tendo uma forma de sucesso? Mais uma ilusão, Jefferson. Ele nunca vai andar sozinho. O franqueado, o futuro franqueado que pensa que vai abrir, pronto, abri, agora já fiz todos os meus treinamentos, já fiz o curso e vou tocar o meu negócio. Ele está fadado a um fracasso. Porque o franqueador está ali para ser o apoio daquela operação. É lógico que a autonomia e a gestão do negócio vai ser dele. Mas desde o momento que ele entra para uma empresa, para uma franqueadora, ele está fazendo um casamento. Ele está tendo um elo em que partes vão trocar. Tantas dificuldades como suporte, ele nunca vai andar sozinho. E o consultor, ele tem esse papel. Algumas franqueadoras trabalham com duas formas de consultoria. Aquela consultoria de implantação, em que você tem um consultor no primeiro momento, que você dá o suporte até a inauguração, que é o ápice do negócio, e também logo após é trocado, porque é um consultor de área, de região. No nosso caso, no meu caso, eu acompanho sempre. Ele não me abandona nunca e eu não abandono ele nunca, porque eu quero ver o negócio dar certo. Tem que ter resultado.
E tá certo, esse acompanhamento, eu puxei essa pergunta justamente para a gente falar sobre esse acompanhamento, né? O franqueado ele precisa ter esse acompanhamento dia a dia, mês a mês, ano a ano, com essa parte da franqueadora. A franqueadora também saber os caminhos, né, que o franqueado está seguindo é muito importante para você não levar um tempo, daqui a 6 meses eu descobrir que o meu franqueado ele está falindo. Daqui a 1 ano eu descobri que o meu franqueado ele está com problemas na venda, ele está com problemas de gestão, está com algum problema operacional ali. Então esse acompanhamento ele é muito importante para a rede, ela está sempre de forma saudável, ela está tendo sucesso. Acompanhamento é diário, por isso que a gente faz realmente um plano de negócio. Normalmente quando se tem uma inauguração, o princípio que é uma implantação, tem toda uma estrutura realmente de estudo de mercado. Depois que é apresentado o mercado, que de fato ele toma ciência que é ali que ele vai abrir ou vai estabelecer uma franquia, logo após a gente começa os outros processos, né? Que realmente é a entrega de documentação, após a entrega de documentação, as entrevistas com os outros departamentos, além dessas entrevistas, o treinamento individual com o líder. Isso é muito importante. Muito importante. Depois o treinamento com a equipe também. E aí vem a inauguração, mas depois disso é feito um novo plano de negócio. 6 meses após, que deveria acontecer, não sei se todos fazem, a gente faz novamente o plano para entender se teve uma métrica, se tudo que foi apresentado naquele início, ele conseguiu seguir. E se por acaso, o que pode acontecer, ele não alcançou, vai falir, vai fechar? Lógico que não. A gente vai retomar, vai fazer um novo planejamento, uma nova estratégia, porque tem que ter uma estratégia, né? A gente precisa ter uma meta estratégica, e aí ele vai alcançar aquela meta até ele realmente poder caminhar um pouco mais a sós, mas ele sempre vai ter um acompanhamento. E esse é um processo muito importante, por isso do tema hoje aqui da nossa Arena Digital, porque muitas empresas não entendem a importância desse acompanhamento, não entendem a importância da consultoria e da implantação. Alguém aqui tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu tudo aqui. Todo mundo vai abrir franquia, todo mundo já sabe como é uma implantação. Aí geralmente depois a gente fala assim, não, tudo tá bom, estamos saindo aqui, mas tem uma pergunta. É sempre assim. Essa é a hora, pessoal. Temos 2 perguntas, e eu falei pra você. Opa! Também temos ali atrás. As pessoas têm com a implantação, o medo da atualização, né? Às vezes uma implantação de um sistema. Como é a consultoria na hora dessa contratação? Eu já contratei sistema contábil e tiveram uns que foram muito bons na hora da contratação. Suporte top, a consultoria foi sensacional, mas depois abandonou. A consultoria é muito importante no momento, você tem que andar junto, né? Eu acho que é a mesma coisa, porque se às vezes abandona a consultoria, se abandona. Por isso é importante escolher e saber escolher o modelo de negócio que você quer, o suporte que você precisa. E a empresa também, né? A empresa que eu trabalho, ela está há mais de 60 anos no mercado, fazendo o negócio dar certo. Então isso mostra que essa empresa é uma empresa fiel e que realmente ela dá lucratividade e retorno, porque senão ela não estaria tanto tempo assim. E essa questão do acompanhamento, ela faz parte, ela não pode acabar nunca. Infelizmente, você teve esse desgosto, né? Mas a gente espera que isso não aconteça. Pode acontecer em qualquer nicho de mercado, mas não é o que deveria acontecer. Oi, boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada, talvez eu vou perguntar, não sei se eu tenho falado. Mas eu trabalho no Sebrae, aqui no estado do Rio, e eu já recebi alguns clientes que são franqueados e não sei se não tem suporte ou se de fato eles estão desinformados. Porque eu entendo que um consultor ele vai dar essa assistência, esse suporte, dependendo da área que for, né? Acredito que tenha mais de um consultor para áreas diferentes. Mas esse cliente lá, essa empresa específica, sou de Campos da Paz, e aí ele contratou uma consultoria de finanças do Sebrae para ajudar, para dar suporte na franquia dele. Seria, eu sei que varia de franquia para franquia também, de marca para marca, mas ele pode a qualquer momento solicitar esse suporte da franqueadora. E isso tem alguma taxa extra ou isso já faz parte lá desse projeto já deveria estar constando? Como funciona? Qual o seu nome? Jéssica. Jéssica, prazer, eu sou a Ingrid.
Na verdade, isso não deveria nem acontecer. Normalmente, quando se tem um suporte de uma consultoria, de uma franqueadora, a gente entende que a gente vai acompanhar tanto o processo operacional, de gestão, administrativo, financeiro do negócio. Ele realmente deveria até pedir um suporte para a franqueadora dele. Mas tem casos, né? E a gente tem que analisar. Muitas vezes, quando o candidato vem até uma franqueadora, ele não vem com nenhuma noção de negócio. Isso pode acontecer. Ele vem por um sonho, mas ele nunca fez um curso, ele nunca veio numa ABF, ele falou, alguém abriu uma franquia, eu quero abrir também. E aí, realmente, às vezes, como o Sebrae ajuda e tem essa postura mesmo de dar essa orientação, além acredito que além do suporte que ele possa ter tido, né, ele quis buscar algo a mais. Mas isso não deveria acontecer com tanta frequência, como você falou, que muitos vão até vocês, né? Na verdade, o franqueador está ali para dar o suporte. Na implantação, tanto financeiramente para dar... isso é um problema, isso é uma pergunta bem legal que você fez, porque muitos não entendem do negócio financeiramente. Ele vai ser bom na operação, ele vai ser um ótimo administrador, mas não quer dizer que ele administrando também, ele vai conseguir também entender a parte de finanças, mas isso aí tem que andar junto e o franqueador tem que estar ali para dar o suporte. Tem uma outra pergunta também? Pode perguntar, claro. Fica à vontade. Pode. Quando uma marca, ela põe lá, expõe, né, todos os números lá da rentabilidade, da lucratividade, do investimento inicial, do capital de giro que tem que ter, todas aquelas faixas. Sim. Acredito eu que quando o interessado vai procurá-la, ela não, por exemplo, lá em Campos, tem o mesmo número que vocês passam da marca para uma cidade de São Paulo, de Minas, e vocês vão passar para Campos, porque não tem um estudo específico de cada área. Assim que o interessado, o empreendedor, ele pega esse plot de oferta, assina o pré-contrato, não sei, dependendo da franquia, há a possibilidade do consultor fazer um estudo de mercado da cidade dele? Na verdade, eu até falei sobre isso. Isso é um dos primeiros passos. Não tem como você abrir muitos têm essa intenção de abrir, mas não tem como você abrir uma franquia em um determinado lugar se você não estudou aquele mercado. Então, hoje, né, na franqueadora que eu faço parte, o primeiro passo que a gente faz, porque ele vem cheio de sonhos e interesses, mas o primeiro passo que a gente faz é estudar aquele local, é entender se realmente aquela cidade ou aquela localidade comporta uma franquia, de que tamanho aquela franquia pode ter, qual o custo daquela franquia, como ela vai sobreviver. Então, assim, o estudo de mercado, o estudo de área, ele é imprescindível para o negócio dar certo. A marca faz. Outra pergunta? Boa tarde. Você dá consultoria depois da quinta-feira e se deixa o meu contato. Tem uma franquia que me interessa, só que eu já me mal o hábito de agora. E eu comprei uma franquia e me deu muito mal. E dessa vez eu quero fazer diferente. Ou eu gosto, né? Mas eu quero mais uma especialista. Obrigada. Seu nome? Marcos. Marcos, prazer, eu sou a Ingrid. Novamente. Marcos, isso acontece, né? Eu não sei qual foi o problema que você teve na anterior. Eu também não sei qual é a marca que você se interessou. Isso não impede da gente trocar alguma informação para poder te dar alguma orientação de forma alguma, né? Eu só não posso expandir e falar de outra marca porque eu não faço parte, né? Eu sei muito bem falar do meu negócio, mas isso não impede, como uma consultora de negócios, que é o que eu sou, de poder te orientar e te ajudar, sem problema nenhum. Então, a minha franqueadora é do Rio, mas a minha região não é daqui. Eu atuo pelo Brasil quase todo, mas a franqueadora, ela tem os consultores de áreas, né? Você da consultoria ou Eu não, eu faço parte de uma empresa que é daqui do Rio. Você indicaria uma pessoa para me ajudar? Posso te indicar uma pessoa para te dar. Você quer um suporte eterno, é isso que você quer, né? Além da franqueadora que você quer entrar. Tem que crescer, né? Não, com certeza, posso te indicar sim. Já aproveita aqui nos bastidores, já conversa com a Ingrid. Isso é muito comum, essa dúvida do Marcos... Ai, eu tô rodando aqui o microfone aqui. Essa dúvida do Marcos é muito comum e essa insegurança. Isso, Marcos, é o reflexo de muitos que abrem uma franquia. Por não ter suporte ou por ter dúvida. Não quer dizer que você não é capaz, lógico que você é exatamente por isso que você está aqui. Só que o medo de errar de novo, sabe? O medo de falar, cara, eu vou investir numa franquia, eu vou colocar ali o
meu negócio, né? Eu vou pensar e aí não vai dar certo. Então isso é muito comum e a consultoria, na verdade, ela existe para isso, para dar esse feedback, para trazer esse relacionamento e fazer o negócio dar certo junto com o franqueado e o franqueador. Inclusive, para alguém aqui, vamos aproveitar e vamos fazer, né, o que você sabe fazer, que é vender franquia, né? Já vamos fazer o trabalho. Para quem quiser conversar com a Ingrid é consultora de expansão, negócio de expansão, e ela pode conversar com você daqui a pouco, se apresenta, fala de onde você trabalha, como as pessoas... de onde eu trabalho, com certeza, claro que pode. E já aproveita e fala aí para quem quiser conversar, entender o plano de negócio. Vai que o Marcos se interessa, né, Marcos? Eu já tô jogando aqui o verde, entendeu? Para ver se cola alguma coisa. Mas é porque a Ingrid, de fato, é uma ótima profissional e eu acho que ela pode te orientar da melhor forma. E quem quiser mais informações, já faz aí sua divulgação, que eu acho que é importante. E para quem mais tem alguma pergunta aí? Posso falar? Pode, então. Eu sou a Ingrid, consultora de negócios do grupo CCA, né? Estamos aqui 60 anos no mercado. Então quem pensa... Ingrid, estava muito baixo, não deu para escutar. Não, vamos falar alto, então, para todo mundo vir para cá abrir franquia. O negócio é esse. Prazer, gente, eu sou a Ingrid, consultora de negócios de expansão do grupo CCAA. Né? A gente realmente está 60 anos no mercado na área de educação e idiomas. Somos sucesso no que a gente faz, somos referência. Esse suporte que vocês estão vendo aqui e que vocês estão tendo interesse de saber mais, a minha rede toda é preparada, o grupo de consultores, eu não atuo no Rio de Janeiro, mas isso não impede de eu falar com qualquer pessoa que tenha interesse. Né? A minha área é Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Daqui a pouco é Brasil, né? Brasil, né? Não ligo pra isso. Se eu pudesse, pegava tudo, mas tudo bem. E a gente está aqui exatamente na intenção de dar esse suporte, essa orientação. Eu estou como a Ingrid profissional, mas eu não posso deixar de falar da minha empresa, porque realmente é onde eu tenho toda a assistência de aprendizado, é onde a gente fala sobre área, como a Jéssica perguntou, vocês têm esse estudo? Quantas pessoas ficam com dúvida? Se tem área, estudo de mercado, se tem suporte financeiro, se tem suporte de orientação. Então, quando a gente tem isso dentro de uma estrutura de uma franqueadora, Marcos, realmente você se sente sólido, você tem confiança de abrir. Né? E isso que faz acontecer. Então, quem quiser abrir um CCA, pode me procurar no final, que com certeza eu vou dar toda a orientação. Para você que está aí de casa também... não posso. Procura, bota lá. Não podemos esquecer, né? Para você que está em casa e quer abrir uma franquia, é só procurar aqui a Ingrid também, que ela pode orientar vocês. Passa suas redes sociais, passa as redes sociais também da sua empresa, que vai ser um prazer bater um papo aí direto. Vai ser um prazer. Eu vou voltar aqui daqui a pouco. Daqui a pouco. Nós falamos sobre implantação, mas daqui a pouco vamos falar sobre um tema que é muito importante. Não, esse tema aí pro Marcos, pra Jéssica, se quiser ficar, fica à vontade, porque é sobre vendas. Como fazer o meu negócio vender e como se tornar campeão em vendas. Isso aí é um bicho da cabeça. Campeão em vendas. É um tema muito importante. É bater todas as metas possíveis e impossíveis e trazer dinheiro, que é o que a gente quer. Esse negócio é pra isso, né? É pra isso. Obrigado. Franchise é pra isso. Obrigado a vocês aí de casa, obrigado a todo mundo aqui. E agora nós vamos ter uma próxima palestra, nós vamos falar sobre atendimento e varejo, então para quem quiser e puder ficar, acompanhe aí. E depois a Ingrid volta para falar sobre esse nosso tema campeão de vendas. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jéssica. Obrigada a vocês de casa, obrigada a todos que estão aqui. Daqui a pouco a gente está com mais novidades. Obrigado.